Pessoal, eu vou registrar aqui, ver como é que funciona. Tô aprendendo aqui ainda, hein? Ficar nessa parte da página. Eu quero saber onde é que o pessoal pode comentar, que eu só estou vendo minha imagem aqui. E nós vamos aceitar pedidos. Vamos conversar com vocês um pouquinho, né? Deixa eu só achar onde é que o pessoal manda comentário. O pessoal que entrou na página agora, manda algum comentário para mim aqui, que eu vou, só para entender onde é que está ficando esses comentários. Ah, tá. Então, olha só, tô aprendendo a ler tarô mitológico, que é um tarô sobre histórias arquétipas da humanidade. Então tem alguns mitos, como mitos de Roma, mitos gregos, romanos, da história antiga, que na verdade são representações do nosso das nossas tramas, das nossas dramas interiores, inconscientes, que afligem a humanidade de um tempo já bem anterior à nossa geração, à minha geração, mas que são anseios humanos, certo? Então, o que eu vou fazer? Nós vamos ler algumas cartas que representam esses mitos. Não sei se está dando para ver direito. Como é a primeira vez que eu faço, então eu não sei ainda é, alguns recursos aqui de poder às vezes ver na hora. Mas eu vou tentar. Então, para abrir essa live aqui, eu vou tirar uma carta. Esse aqui é o Pajem de Espadas. Ele representa a energia do vento. Ele representa a energia etérea. Essa energia é o começo de mudanças. Esse é Zeppelin, né? Acho que é isso. É o vento oeste. Olha só. Quem conhecia a representação desse mito, dessa história, ele é irmão da Aurora, que é o vento do norte. Ele é do vento oeste. O vento norte, a aurora, é o que a gente conhece também lá quando tem essa questão magnética da aurora boreal. É o vento norte. Tem um mito. Então, se não me engano, eu não sei se esse mito ele é, ele é grego. Acho que sim. Mas ele é bem antigo, né? Que fala então a respeito da que ele é uma criança inquieta, uma criança hiperativa, que a gente pode dizer assim, nesses termos de hoje, é, e que ele era muito. Ele não era briguento, mas ele era rilhento. Gostava de ficar fazendo drama, fazer bagunça. Olha só, é o vento oeste. Pajem de espadas representa no tarô mitológico o, olha só, um mito do Zeppelin, que é o vento oeste. Acho que é isso mesmo. Como eu falei para vocês, gente, eu posso às vezes não saber de tudo assim exatamente, porque eu estou ainda começando a desenvolver, a ler, né? Alguém quer que eu tire alguma carta para a pessoa? Me manda um alô aqui no comentário que eu tiro e falo a carta, o significado da carta, que é através desses mitos, entendeu? O Luiz Gustavo aí mandou um abraço. Luiz Gustavo, boa noite. Rafael, muito massa. Um grande abraço para você. Tenha uma ótima semana para todos e família. Para você também, Gustavo. Acho que você estava até no rancho, né? Se não me engano, esse final de semana, esses dias aqui em Minas Gerais está meio frio. Tá bom. Então, quem estiver vendo a live aí, se quiser pedir, me manda o nome, Rafael, tira para mim, eu tiro e mostro e conto a história. Então, vamos ver a próxima aqui. Essa aqui
é a imperatriz. Tá vendo a imperatriz? Ela está com a mão na barriga porque ela está gestante. Vai refletir um pouco, né? Dar um pouco de reflexo na carta, que a carta é laminada. A imperatriz representa a feminilidade, representa a... Ela, na verdade, ela é uma deusa só, se não me engano, é a Diane, não é? A Diane da Lua. Deixa eu ver qual deles aqui é aqui. A gente é adulto agora, por isso que a gente já não nem fica, nem fica perdendo tempo, que é assim que a gente aprende, falando qual que é as deusas. Grande deusa Deméter, a mãe da terra, regente de toda a natureza. Olha só. Protetora dos jovens, criaturas indefesas. No mito grego, é grego, Deméter amadurecia anualmente o trigo dourado, e ao final do verão as pessoas lhe ofereciam agradecimentos pela fertilidade da terra. Deméter reinava os ciclos ordenados da natureza. Ela representa a Deméter, a, a fertilidade também da terra, mas as pessoas também entendiam que a natureza era composta de ciclos, né? Como as estações, que tem dias, épocas mais quentes, e agora é inverno, que é épocas mais frias. Eles respeitavam esses ciclos da natureza e plantavam as coisas que eram... Tinha até calendários, né? Calendários agrícolas eram baseados em alguns calendários lunares e solares para fazer o plantio de determinadas, é, conforme for o tipo de espécie de planta, aquelas que às vezes são raízes, têm a lua certa, aquelas que germinam, têm a lua certa, aquelas que precisam de água, tem o período certo para poder plantar, e na hora que tiver de realmente de precisando a planta de nutriente, de água, vai ser naquela estação propícia para aquilo acontecer. Às vezes isso não acontece, mas então ela representa aqui, ó, a questão da fertilidade. Nesse momento, inclusive, nós estamos num período onde a Terra em si tem um lado feminino do que é energeticamente harmônico se aflorando. Então, as pessoas agora percebem que às vezes estão mais unidas com a família de alguma maneira, compartilhando às vezes a dor mesmo assim um do outro, tentando ter por mais que não fisicamente, e talvez muito aspecto fisicamente, é, as pessoas estão começando a ter essa energia mais de cuidar do outro. E cuidar do outro é uma característica que a gente vê pelos arquétipos feminina. Não quer dizer de homem e mulher, não, gente. É feminino, no sentido de proteger, de coisa. Quando é masculino, é de sentido mais de guerrear, de ir para fora, né? Acolher feminino, expansão masculino. É a respiração. Então, realmente, a gente está nessa questão da pandemia. Aqui tem uma, uma dica, né? De que essa energia ela é acolhedora, é a gente cuidar mais uns dos outros, esse tipo de coisa. Então é isso, é interessante essa deusa Deméter, que representa a imperatriz aqui. E é uma carta bonita, ó, ela tá com um vestido com trigos, tá vendo? Olha o rosto dela. Deméter. Vamos para a próxima? Se tiver alguém alguma pergunta aí, olha só, o 10 de paus. Esta carta representa, quem sabe, essa carta, o mito do velocímetro de ouro. E o Jazão, quem vê aqui, às vezes, que tá um carneiro dourado,
Tá vendo? Vamos ler o que está acontecendo nessa história aqui. Eu sei que a Jazão, que tinha pegado o velocímetro de ouro para poder entregar aos homens, né? À humanidade. O 10 de paus representa, então, um estado de opressão. Olha só. É onde Jazão cumpriu o que havia planejado fazer, e ao final da história ele é uma figura triste, sobrecarregada, esmagada pelas preocupações. Quanto o navio é uma urna que já foi gloriosa, né? Transportador de heróis, está em ruínas, apodrecendo. O princípio é difícil entender por que essa lenda, na visão de feitos heróicos, deve culminar com uma imagem tão pesada e triste. Mas esta última carta do naipe de paus revela algo importante a respeito da imaginação criativa. Ela pode não funcionar mais quando fica presa sob o peso das responsabilidades materiais. Essa dura lição ocorre a muitas pessoas porque se propõem a iniciar um negócio ou objetivam um sucesso criativo. Com o passar do tempo e com o crescimento e a solidez do empreendimento, o espírito de aventura e de entusiasmo do começo parece sumir. No processo de atingir a sua meta e recuperar o seu trono, Jazão deixou de valorizar os elementos imprevisíveis, como aqueles que Medeia personifica, e dessa maneira ele se vendeu, esquecendo-se do desenvolvimento que o primeiro o empurraram para a aventura. Quer dizer, o poder volátil da imaginação não se deixa prender às formas dos pensamentos e de estruturas. Frequentemente, o tédio e a depressão acompanham a integralidade de um trabalho criativo, pois quando a atenção do esforço empenha uma ideia criativa, gera mais ideia. A gente tem que saber que está realmente suscetível à questão da pressão e que às vezes lidar com isso não é só questão da repressão, mas que faz parte do processo criativo. No sentido divinatório, o Deus de Paus sugere que o indivíduo está sobrecarregado e oprimido por ter assumido responsabilidades em demasia e além da sua capacidade de suportar. A imaginação foi sufocada pelas excessivas preocupações materiais. É a parte daquele jovem. A ousadia e disposição simplesmente se perdeu. É preciso renunciar a certas coisas para que o processo criativo possa retornar e um novo ciclo comece. Então, nesse caso aqui, olha para você ver, essa questão do mito. São mitos, novamente explicar, que são mitos que vêm passando de geração em geração em algumas histórias, como mitos gregos, romanos, que fala a respeito de processos que contam histórias de pessoas, mas que falam a respeito de processos mentais, que estão na nossa cabeça, na nossa mente, mas na mente sendo uma, uma coisa viva, realmente, por que não? Como se fosse um DNA mesmo que se transfere para outra pessoa, o padrão cultural, o padrão emocional, os tipos de reações que as pessoas têm com a determinadas situações ou com os hábitos cotidianos tem a ver com um padrão mental e emocional. Porque alguns fatos são os mesmos na humanidade desde quando começou. Dá um exemplo, sei lá, talvez trágico, mas cotidiano, por exemplo, assim, assassinatos, brigas, conquistas de um povo com o outro, escravidão, sabe, várias coisas que aconteceram na humanidade que quem passou pelo processo individual daquela batalha, daquele desenvolvimento
acha que foi só com ele que aconteceu. Mas, na verdade, são padrões que ele se encaixou, que já existia na humanidade. É um padrão mental, é um padrão, é uma forma. Ele se encaixou numa forma, mas não física, não mental. Mental. E essa opressão aqui, ó, acontece de uma maneira simbólica na nossa mente, que reprime as emoções, que tem às vezes essa questão da... O pessoal está me mandando uma mensagem particular aqui, eu não sei se como responder. Tem que mandar aqui pelo junto com o pessoal que está assistindo a live, né? Se alguém quiser que eu tire uma carta, então pode me mandar, falar, oi, eu quero. Vou tirar uma carta para o Gustavo, depois eu mando para vocês também. Mas só para finalizar o assunto, são representações nossa coisa mental. Às vezes a gente correu atrás, tanto para pegar o carneiro, aqui ó, que é nosso prêmio, nossa conquista, o que a gente quer. Às vezes a gente correu tanto às vezes atrás do emprego, de uma promoção, de um salário melhor, ficou tão concentrado nesse objetivo, que é correr atrás do carneiro de ouro, que a gente sente, na verdade, aprisionado. A gente não sente livre por ter essa ideia. A gente sente aprisionado. Então vamos refletir sobre isso. Igual eu falei, todas as cartas são representações mentais. Luiz Gustavo, vou te chamar para você. Ó, o As de Ouro. Muito bom. Olha só, o As de Ouro, ele quer dizer que está no começo de uma trajetória onde o ouro, que realmente representa a questão da prosperidade, da riqueza, da não do luxo, mas de uma vida sem faltar nada, vamos dizer assim, uma vida próspera, com certeza. E esse ouro aqui, ele está no começo da sua trajetória, né? Está no começo é, da sua jornada. Então, isso aí é uma coisa muito boa, porque ao mesmo tempo que é boa, pode ser imaturo, porque está no começo. Então, se está no começo também, tem muita coisa que pode acontecer de, como se diz, é, tem algumas coisas que pode faltar de tato, de maturidade, de visão, né? E essa carta aqui representa o começo realmente de uma jornada, porém representa também que esse caminho ele não é o final. Ele representa que tem muita coisa a ser aprendido nesse processo, né? E esse processo também ele pode às vezes ser longo conforme for a sua maturidade, porque aqui você acabou de achar o seu tesouro. O que você vai fazer com ele agora é o que vai dirá se você manterá a sua prosperidade, a sua sorte ou se perderá. Mas é um processo individual que a gente tem que caminhar e fazer essas descobertas, né? Essas descobertas são feitas individualmente. Vamos ver quem que é o Deus do Ás de Ouro. São representações, então, né, gente, que a gente, ó, inclusive essa carta aqui é de Poseidon. Aqui nos deparamos com o deus Poseidon, o qual encontramos na carta das Torres dos Arcanos Maiores. Poseidon era um dos filhos de Cronos e Reia, e participou do destino de seus irmãos e irmãs, sendo engolido pelo pai ao nascer. Mas a bebida que Zeus servia a Cronos fez com que ele regurgitasse todos os filhos de volta. Poseidon era um deus da fertilidade, marido da grande terra, o senhor do universo físico. Ele era chamado de agitador da terra e venerado na forma de um touro, um grande animal, preto com os olhos flamejantes. Olha só, interessante.
No sentido divinatório, o As de Ouro prevê a possibilidade de uma realização material, porque agora a energia primitiva para este trabalho está disponível ao indivíduo. Muitas vezes, dinheiro só sobrevém na forma de uma herança ou qualquer outra fonte. Acompanho da engenhosidade e da persistência em utilizar esses recursos e efetiva e com eficiência. Olha só, então, começo, o As de Ouros é a figura do deus Poseidon, que está no mar. Ele acabou de achar o seu tesouro. Tem mais algum? Anderson, vou tirar uma para você. Décio, boa noite, Rafael, muito massa. Tchau. Décio, olha só, a carta que veio é o Rei de Copas. O Rei de Copas representa a maturidade emocional. Essa maturidade representa que você passou por alguns princípios já é, emocionais e agora está conseguindo essa maturidade emocional. Vamos ver quem que era o rei de copas. Copas representa a emoção. Nesse sentido, a gente tem que lidar às vezes com emoções tanto negativas quanto positivas, porque são emoções, né? Emoções fazem a gente rir e chorar, mas também podem ser de uma maneira um aprendizado. Rei de Copas. O Rei de Copas retrata um homem de pele clara com cabelos e barbas pretos. Na mão direita ele segura a taça dourada, na esquerda uma lira. Atrás dele um promontório que está sentado no trono. É possível vislumbrar o mar revolto. Na carta do Rei de Copas, deparamos com a dimensão ativa dinâmica da água, que procura evidentemente formar relacionamentos, até mesmo guiar e ajudar as pessoas. Este quadro incorpora a figura mitológica de Orfeu. Ah, então é o rei Orfeu, tá vendo que legal? Famoso, né? Orfeu, filho do rei Eagron, da Tárcia. Apolo representou uma lira e suas musas ensinaram a tocar. Ó, o Rei de Copas coloca o relacionamento e o amor humanos acima de tudo e empenha todos os seus esforços para iniciar e preservar esse contato emocional. O Rei de Copas é uma figura de temperamento inconstante e sensível, e muitas vezes de sentimento profundo, um raro dom de comunicar esse sentimento para afetar e influenciar pessoas. O próprio Orfeu não se realiza realmente na vida, já que colocou em risco a oportunidade da felicidade pessoal por meio da sua desconfiança. Isso não mostrou o aspecto do rei de copas. No sentido divinatório, quando o rei de copas aparece em uma abertura de cartas, indica que chegou o momento do indivíduo experimentar esse lado ambivalente de si mesmo, o doador, conselheiro e curador que pode empatizar e ajudar as pessoas, mas não pode confiar na vida o suficiente para seguir seu curso, se sentir seguro. É característico o fato de que muitas pessoas cuja profissão se relaciona com a assistência social escolhem essa vocação, pois foram feridas em relacionamentos pessoais, dos quais permanecem com o controle para não serem profundamente feridas novamente. Apesar de essa espécie serem profundamente feridas, apesar de essa espécie de dinâmica pode ser uma grande contribuição para os outros, o indivíduo, caso o rei de copas entre em sua vida como um indivíduo de forma uma pessoa que incorpore essas qualidades. Então, isso pode ser considerado como uma indicação do que seja o momento de encontrar com essa própria dimensão em si mesmo. Olha só. É interessante essa carta aqui, porque ele fala que é um amadurecimento emocional, mas ao mesmo tempo, como é que ele falou aqui?
Caras feridas, pessoas, profissões. Ah, tá. Entre os indivíduos, apesar de ser uma espécie não pois foram feridas em relacionamentos pessoais, nos quais permanecem em controle para não serem profundamente feridas novamente. Muitas vezes, então, está ligado com o controle. O que é o controle? Às vezes, a gente se sentiu ferido em algum outro tipo de relacionamento e não precisa ser relacionamento amoroso, sexual. Pode ter um relacionamento, às vezes, com um primo na infância, um amor na infância, um professor, uma professora, um animal, não sei. É alguma coisa que estabeleceu um relacionamento. Aqui nós estamos falando de relacionamento. E quando a criança gosta, por exemplo, às vezes de um ursinho de pelúcia, ela tem um amor efetivo naquilo lá. E você pode falar que tem um relacionamento pelo fato, por mais que a coisa às vezes seja é, não tem vida e tudo, né? Por exemplo, como um ursinho de pelúcia, aquilo não deixa de ser significativo para a criança, por exemplo, não gostar daquele ursinho. Então, nós estamos falando aqui de emoções. O Copas aqui representa emoções. E se, como pessoa, às vezes, nesse caso, ele é um rei, por exemplo, mais sensível, porque ele tem o cálice na mão, ele não pode guerrear muito, porque o cálice pode derramar. E o que tem nesse cálice aqui, ó, é a emoção, o amor. Então, ele é ele é mais sensível, vamos dizer assim. Por isso ele sofre mais. Por sofrer mais também, ele se torna às vezes um pouco mais controlador, porque pode ser que ele possa ser ferido novamente. Então, com medo dele ser ferido, ele se torna mais controlador, mas ele é mais sensível também. Não quer dizer que ele é forte, ele pode dizer que é mais maduro emocionalmente, porém ele é mais sensível e pode ser mais reativo conforme for o tipo de ataque, beleza? Mais uma só então, Anderson Santos. Olha só, o Hierofante. Essa carta aqui é um pouco já conhecida assim em vários outros baralhos, né? Hierophante representa Quiron, que é um mito, se não me engano, é grego também, um mito de Quiro, mas ele é bem antigo. O Quiro representa justamente essa questão do curador ferido. São pessoas que têm o poder, vamos dizer assim, de ajudar outras pessoas a serem melhores, a conseguirem, ou pelo menos impulsionarem para ir atrás da sua paz de espírito. Olha só. Kiron, ele é a figura de um ser mitológico, certo? Um minotauro. Ele é um semideus e ele era uma pessoa estudiosa, era um sábio. Ele era um sábio. E por ele ser estudioso, ele conseguia ajudar outras pessoas. O que é ajudar as outras pessoas? É deixar as pessoas com menos dores. E pode ser, às vezes, alguma dor de algum conflito, não só dor física, de algum conflito emocional, de algum problema que a pessoa possa, às vezes, estar passando, ou luto, alguma coisa assim, que gere uma dor emocional. A história de Kiron é o seguinte: minha água acabou. Mas também é a última carta. Depois, se alguém tiver mais alguma pergunta, me mande depois. Eu vou ver se a gente faz essa, essa, essa brincadeira, na verdade, né? Que é legal. A história de Quiro é que ele foi uma vez com Hércules numa festa dos deuses lá no Olimpo. Ele contou essa história, inclusive foi a minha analista Tânia Mello, aqui de Araguari, Minas Gerais. Ela trabalha também com algumas coisas dos mitos, né? E aí o que aconteceu? Por algum problema lá,
alguém queria matar, acho que era o Hércules mesmo, e colocou uma flecha envenenada e atirou no Hércules. Só que essa flecha pegou no Quirón, na parte de trás do Quirón. E essa flecha era para causar uma morte instantânea, porque era uma flecha envenenada. Independente se não pegasse em algum órgão vital, ela ia matar a pessoa que tivesse sido atingida. Mas Quirón era imortal, porque ele era um semideus. Como semideus, ele tinha alguns benefícios e a imortalidade era uma. Por sua vez, aquela flecha que o pegou não o matou, porque ele era imortal, mas causou um ferimento, uma ferida incurável, onde aquela ferida tinha também muita dor. Moral da história: Quirón era um curador que não poderia curar sua ferida, era o curador ferido. Tem uma história, mas a continuação dessa história, lá para frente, é que ela se encontra com um outro mito, que é o mito do Prometeu, que está acorrentado num rochedo e tem uma águia que vem comer seu fígado todos os dias, e o fígado dele recupera à noite, e no outro dia a água vem e come mais o fígado. E essa figura, esse mito, no baralho mitológico, ele é representado pela figura do enforcado. E nessa história, depois o Quirón encontra com ele e faz uma troca, onde o Prometeu depois é salvo dessa pena também que era eterna. Então, este é o Hierofante, que é a figura de um minotauro sábio e esperto, que era meio... salvava as pessoas com curas também, porque ele tinha essa questão de plantas e tudo isso, mas principalmente também por questões que ele era inteligente, ele era sábio. E ele teve um acidente que ele padeceu de uma doença incurável. Não uma doença em si, mas alguma coisa meio que a ver com magia, essas coisas nesse sentido, né? Então ele não pôde se curar. E o que ele era imortal e o que tinha que ser matado ele transformou-se em uma ferida incurável, em uma dor incurável, que ele teria de passar o resto da eternidade convivendo diariamente com esse sofrimento. Também é uma reflexão mental que a gente pode fazer, que algumas pessoas se encaixam nesse perfil, nesse padrão mental, nesse tipo de jogo que já existe há muitos anos. E a pessoa acha que só ela que é daquele jeito, porque nesse momento só ela conhece ela mesma, e nem ela se conhece na verdade, né? Então é interessante observar isso. Beleza, galera? Então essas foram algumas cartas que a gente sorteou hoje para ver a história dos mitos, de como que funciona esses mitos em relação a nosso inconsciente, ao nossas memórias, que assim como o gene, o DNA, existe uma memória e um padrão emocional, mental, mas a gente custa ver o físico, né, o padrão do DNA mental. Então, olha lá, a gente não conhece nada, mas a gente está disposto a descobrir, entendendo que alguns mitos são representações simbólicas de arquétipos que a gente faz entender um pouquinho mais como que funcionam esses jogos mentais na tradução para alguns jogos
físicos e emocionais, tá certo? Um grande abraço para vocês, uma boa noite e até mais. A gente depois faz isso mais vezes. Se depois alguém quiser, eu vou pedir para avisar quando eu entrar, porque ao vivo é melhor, depois não tem nem como eu tirar novamente, né? Mas é bom para a gente entender e refletir. Vamos pensar sobre isso de uma pessoa que busca também, né, entender mais sobre si mesmo, que no caso eu que estou buscando agora, e vocês também provavelmente estão com essa pegada. A gente tem essa proposta de ser uma pessoa do bem, uma pessoa cada vez melhor, e isso é uma coisa legal para a gente ter, pelo menos como começo, como ponto de partida. Depois o que a gente for descobrindo sobre nós mesmos e sobre o mundo e sobre as outras coisas, né, o universo e tudo mais, aí a gente vai chegando em algumas conclusões de que a gente é um pedaço de uma parte e a gente se sente único. E na verdade a gente é um todo. Mas é muito complexo essas conversas. A gente vai conversando aos poucos. Um grande abraço para vocês e uma boa noite e bom descanso.